10, 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse: que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? O que está escrito na lei? Como você interpreta? A isso ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, fazes isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se e deixando semi-morto. E casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo também, passou de largo. E certo homem que seguia o seu caminho, passou de perto e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, quer dizer, examinou, né? Aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse: vai e procede tu de igual modo. Aqui, amados, eu vou entrar em outras partes da Bíblia, mas eu queria que você prestasse bastante atenção nesse texto que nós lemos, porque está falando sobre a parábola do bom samaritano. Esse samaritano aqui é o próprio Jesus que se encontrava nessa passagem. Ele estava falando dele próprio, no sentido do cuidado, do zelo e do exemplo que Jesus estava dando. Porque se nós analisarmos aqui, nós vamos ver personagens que você pode olhar e que não trouxe a solução para esse homem que foi pego na cidade de Jericó. Para quem não sabe, essa cidade, ela é uma cidade de salteadores, Jericó. Se você for ler lá em Marcos 12, 28, 34, vai falar sobre essa passagem com uma outra expressão. E também aqui em Mateus 22, 35 a 40 também vai falar. E cada um você vai ver uma expressão. Então tem coisa que eu vou falar aqui, talvez eu fale assim, mas não está escrito isso não, pastor, mas está nesses outros evangelhos. Uma coisa que você precisa entender é que Jericó era uma cidade de salteadores. Era uma cidade onde os bandidos, eles ficavam de tocaia, esperando aquelas pessoas que passavam de viagem, aquelas caravanas, e eles tinham esse hábito de roubar, de assaltar as pessoas. E uma coisa que nós observamos que Jesus ele tomou todo cuidado para ensinar o seu povo algo
aonde nós vemos aqui Jesus usando uma metodologia, um exemplo que você precisa entender, é que quando Jesus quis falar sobre a humildade, ele não fez um sermão de 3, 4 horas. Ele usou simplesmente uma criança, colocou na frente dele e ensinou: aquele que recebeu uma criança tal como é, a mim me recebe. O que Jesus estava querendo dizer? Se você recebe alguém no meu nome, vocês estão me recebendo. E se vocês me recebem, ele estava falando dele próprio, vocês estão recebendo aquele que me enviou, que foi o Pai. Para falar sobre o teor da igreja como algo marcante no mundo, ele também não ficou ali enfeitando com palavras e sermões bonitos. Ele usou 2 produtos muito utilizados, aliás, um produto utilizado é algo que nós devemos e dependemos disso. Ao visual aí, sal. Ele falou assim: vós sois o sal da terra. Isso é muito simples na sua mensagem. Vós sois a luz do mundo. Então Jesus usou muito figura para poder ensinar o povo. E aqui Jesus também já está usando. E eu quero estar falando que Jesus, todas as pessoas que chegavam perto de Jesus, não tinham aquela intenção, nem todas, vinham com a intenção de aprender, não. Você já viu que tipo de pessoa que às vezes, isso pode acontecer dentro de um lugar onde você está pregando a palavra de Deus, isso pode acontecer no seu local de trabalho, às vezes em algum ambiente onde você frequenta, você vai estar sempre rodeado de pessoas que às vezes eles fazem uma pergunta para você, mas a intenção deles não é porque eles estão interessados em saber, não, é porque eles querem te pegar. E eles sabiam que Jesus era muito sábio nas respostas. A gente tem que aprender com Jesus, sabia? Jesus era pouco de palavra e as respostas do Senhor eram acertadas. Você já viu um ditado que a gente usa, a expressão é nossa, né? Um ditado que diz assim: Jesus era curto e grosso. Um exemplo, você já viu essa expressão? Ele falava, ele era taxativo naquilo, ele era bem convincente, ele era claro, ele não ficava enfeitando as coisas, ele falava e o povo ficava até assim, sem saber o que fazer, porque sabia que Jesus respondia sabiamente. Você pode ver isso lá em Marcos, quando eles vinham até Jesus para ver se pegava Jesus. Então a forma deles era como ver se Jesus ia sair bem. Às vezes tem pessoa que joga um você, tipo assim, joga o verde para colher o maduro. Era isso que aquele povo fazia. E nesse tempo aqui, chegou o intérprete da lei, que era aquele que se achava, né? Achava que ele era o mais correto, que era os que escreviam, interpretavam a lei. E perguntou para Jesus, né? Como ele poderia fazer para herdar o deserto. Você vê que Jesus nunca descartou o amor. Só que muitas pessoas nem sabem o que é o amor. Às vezes as pessoas colocam por ter o amor, isso aqui é no sentido no tocante a servir ao próximo. Verdadeiramente Jesus estava ensinando isso. Jesus começou a falar com ele. O que é que está escrito na lei? Né? Como você interpreta? E ele falou assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Então, um ponto a entender: será que nós amamos o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração? Quando eu leio muito lá no Antigo Testamento, e às vezes eu vejo na época dos reis e dos profetas, e sempre em alguma leitura, em algum texto, em algumas passagens, eu observava que às vezes o povo amava e tinha assim a expressão do texto, a frase usada. Tinha época que o povo, eles serviam a Deus, mas não de todo o coração. Você que lê Bíblia, você já deve ter passado por um texto assim. Não era de todo o coração, porque quando é de todo o coração, há uma diferença. E você vê que nós temos que amar a Deus, o Senhor, nosso Deus, de
todo o nosso coração. Quer dizer, está envolvendo o nosso coração, a nossa alma e as nossas forças, ou seja, o nosso entendimento. Então não pode ficar nada fora. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E esse amor levará você a uma prática do mandamento. Qual o mandamento? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas é fácil amar quem ama a gente, não tem problema nenhum, né, gente? Não tem dificuldade nenhuma. Mas você vê que o ensinamento de Jesus, ele é assim como que de ponta a cabeça. Por quê? Parece que ele é invertido. Porque na lei do nosso Deus, Deus manda nós amar os nossos inimigos. E ali já pegou, pastor. Amar quem quer viver lá no chão. Você consegue chegar nesse nível? A gente precisa. Porque aí você vai estar num nível espiritual tremendo, onde a carne vai estar mesmo morta. Porque quando a gente não consegue isso, não é fácil. E o inimigo trabalha muito em cima disso, que faz você ter antipatia das pessoas. É verdade. E você tem que lutar com isso, porque não pode ter esse tipo de raiz dentro do nosso coração. E isso é uma coisa que a gente tem que se rever do Senhor. A gente tem que saber separar. Porque você já pensou, você está no corpo de Cristo, e você não topar a cara de irmão, não topar a cara de fulano. Eu vou ali, mas não suporto, não me desce. Já viu? Então nós temos que ser curados dentro dessa área. Porque lá no céu não vai ter. Se você não consegue conviver aqui, quem dirá na glória? Então nós não vamos chegar lá, para nós perceber que isso implica a nossa vida de conduta. Porque o nosso próximo está envolvido aí. Você já pensou alguém que quer só ver você mesmo lá no buraco? Eu não estou falando de querer vapor, pastor. A pessoa está pegando pesado, pastor. Só acha que não. Meu filho, entrega nas mãos do Senhor. É assim que a gente faz. Você tem que deixar o seu lado livre. Do seu coração que pode estar partindo isso. É o seu coração que tem que estar tratado. É o seu coração que tem que estar curado. E a gente tem essa luta diária. Porque você amar uma pessoa está envolvida em você amar a Deus. E como nós amamos a Deus, porque esses são os dois mandamentos mais poderosos, os 10, resumidos em 2. Quem não sabe, os 10 mandamentos está lá em Êxodo 20. Né? Você vai ver ali que tem os 10 mandamentos. E Jesus resumiu em 2, quer dizer, não excluiu nenhum deles. Está tudo aí. Quando eu amo o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, aí isso é fácil, para amar a Deus. Mas aí Jesus não deixou só assim, porque senão não mesmo nós vivemos hoje. Aí ele vem e amarás o teu próximo. Quem é o teu próximo? Aí ele perguntou para Jesus: Senhor, então quem é o meu próximo? Aí Jesus então começa a ensinar para ele: olha, certo homem descia de Jerusalém. Está vendo? Para Jericó. Você sabe que Jerusalém ficava no alto, né, gente? Alguém já deve ter visto aí que Jerusalém ficava num monte bem alto. Então, todos os inimigos que subiam contra Jerusalém, eles já chegavam lá em cima o quê? Cansados. Porque era só subida. E teve uma época que os inimigos virou e falou com eles que eles eram vencedores porque o Deus deles era só Deus do alto. Usou o lado natural. Aí Deus então manda o povo descer no vale. E Deus dá a palavra: eu sou Deus dos montes, mas também sou Deus dos vales. Então, nosso Deus é Deus em qualquer situação. Amém? Qualquer área tem dificuldades para Deus. E aqui Jesus começou a ensinar: descia de Jerusalém para Jericó. Esse homem que estava lá. E ele veio cair na mão dos salteadores, bandidos. Você sabe que bandido não tem dó. Vamos colocar a figura desse bandido aí
diabo, como é que ele faz? Como é que ele suga a vida das pessoas? Ele rouba tudo. Rouba paz, rouba alegria. Ele rouba o prazer, felicidade. Ele quer ver as pessoas lá no chão. Ele quer colocar ódio no coração. Ele quer colocar indiferença. Ele quer colocar mágoas. Ele quer colocar ressentimentos. Ele quer criar alguma situação para ter uma muralha, uma barreira. Então esse diabo, esse é o ladrão. Mas literalmente Jesus está contando a história do que mais acontecia lá, que eram os assaltos. Aí Jesus começou a falar com ele. E depois dos ladrões, eles roubaram tudo e causaram muitos ferimentos, eles deixaram ele como semi-morto. Quer dizer, espancaram o cara. É igual aquele cara ali que deu umas pauladas, coitado, né? Oh meu Deus, a gente fica até triste. Espancou o cara, né? Graças a Deus ele já se salvou, né? Mas vai ver o que é. Tudo tem uma razão. Não precisa disso. Mas vamos tirar por aí. Aí Jesus falou que naquele exato momento descia o sacerdote. Você pode ver o sacerdote aqui representando a religião. A religião não pode resolver a situação do homem. Existem tantas religiões e Jesus não é religião. Jesus é a salvação. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho de volta. Então a religião não resolve o problema de ninguém. Aí Jesus falou que passou ali um sacerdote, a religião aí. Viu o homem cair e não fez nada. A religião não vai fazer nada com uma pessoa, com um pecador. Nada. Viu, passou de lado assim, ó, até distanciou. Aí Jesus também falou, da mesma forma, um levita, a lei, não está vendo aí? Sacerdócio, religião, levita, lei. A lei também não resolve o problema do homem. Se a lei resolvesse o problema do homem, não está com tanto problema hoje. Vocês veem aí o que está acontecendo, que as pessoas já estão ficando todo mundo. Já não sabe mais o que fazer. Não tem mais segurança. Isso eu estou vivendo no sentido de leis morais, leis civis, e no sentido, as leis, aqui no sentido, a lei lá de Moisés também não resolveu o problema do ser humano. O levita que representa a lei. Né? Vamos ver, a lei também não resolveu. Aí Jesus falou que certo samaritano, a ele, né, que seguia seu caminho, passou de perto e vendo, compadeceu-se dele. Aí já entra Jesus. Você vê que Jesus está acima de religião? Jesus está acima da lei? Então quem tem Jesus, ele não é infrator de lei, ele cumpre lei. Amém? Quem é Jesus, quem é de Jesus, ele vai viver o que Jesus ensina para ele, porque Jesus, ele é a expressão do amor de Deus. Você quer conhecer o amor? Conheça Jesus. Porque quando você conhece Jesus, você é capaz de perdoar. Quando você conhece Jesus, você é capaz de se refrear antes de falar qualquer coisa. Algo que você sabe que vai ferir princípios estabelecidos por Deus. A gente vai sempre nos corrigir. A gente vai sempre olhar para nós e vai ver que nós precisamos colocar o nosso velho homem crucificado ali naquela cruz. Porque Jesus aqui, ele fala desse samaritano e Jesus, ele veio justamente com essa finalidade de nos tirar da mão do ladrão. E a Bíblia fala em João 8, né? Que Satanás, ele é o ladrão da história. 8,44 fala sobre o mentiroso. João 10 fala, o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e as tenham em abundância. O que é vida abundante, amado? É graça. O que é graça? É você conviver num lar e você não se deixar ser destruído pelas brigas, pelas discórdias, pelas coisas
Porque quando Jesus vier buscar, ele vai vir buscar o Espírito Santo. Então, se você está no Espírito, você sobe. Você não vai ficar aqui. O Senhor vai tirar o que é dele dessa terra. Então nós precisamos aceitar o tratamento de Deus. Nós não podemos ter rejeição. Você já viu aquele tipo de pessoa quando vai para o hospital precisando de um tratamento e às vezes há rejeição? A gente vê aí pessoas que morrem porque todos os tipos eles trocam de medicamento e faz outro tipo, de processo, mas a pessoa já, o corpo da pessoa não recebe. Nós não podemos ter esse corpo. Nós temos que absorver o tratamento de Deus na nossa vida. E o tratamento de Deus hoje para nós, Ele está doando amor. E o amor corrige. Sabia disso, que o amor corrige? O amor, ele é tão lindo, que não é simplesmente esse sentimento que o mundo aí fala, estou amando, mas um amor deturbado, um amor falso, fingido. Vamos lá para nós aprender sobre esse amor que Jesus mostrou aqui. 1 Coríntios capítulo 13. A igreja precisa ter esse amor. Esse amor vai levar você a se compadecer do pecador. Sabia disso? Esse amor vai te levar a querer ver essa pessoa sendo redimida. 13:1. O apóstolo Paulo, ele fala assim, e eu passo a mostrar-vos ainda mais um caminho sobremodo excelente. Está vendo? Porque o amor aqui é o dom supremo. Ainda que eu fale as línguas dos homens, um erudito como Paulo, conhecia os idiomas, ele era formado na faculdade de Gamaliel, querido. Foi criado e formado nos pés de Gamaliel. O homem, como que diz, um poliglota. E ele está falando, ainda que eu fale as línguas dos homens e a dos anjos, aí já está falando a linguagem do povo de Deus. Se eu não tiver amor, serei como bronze que zoa, como um sino que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, você pode pregar que é uma maravilha, meu filho. Tem gente que prega que é uma bênção. Mas ele falou assim, ainda que eu tenha, ele está falando, o dom de profetizar. O profetizar aqui, gente, é pregar, tá? E conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, mas se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Por quê? Porque o amor é paciente. Ele é benigno. O amor não arde em ciúmes. Não se ufana, nem se ensoberbece. Ele não se conduz inconvenientemente. Não procura os interesses próprios. O amor não se irrita. Exasperar é irritar. Está vendo? Não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. Tudo sofre, quem ama sofre. Tudo crê. Por isso que quem tem amor verdadeiro, é difícil ele ficar querendo duvidar dos outros. Porque é verdade. Quem ama verdadeiramente, ele é desse jeito aqui, Tudo crê, ele acredita em tudo. Porque o amor dele é sincero, então ele acha que todo mundo é igual. Mas Jesus quer que nós sejamos assim. Fala amém. Tudo
igual a você. Vamos lá. Se eu sou falso, eu acho que o outro também é falso. Mas se você é sincero, você acredita que o outro também é sincero. Se você é verdadeiro, você acredita também que o outro é. Mas se você é mentiroso, você acredita também, porque você julga as pessoas por aquilo que você é. É assim. Tipo assim, às vezes, um roubo que acontece, por exemplo. Uma pessoa que ela não tem coragem de pegar um nada de ninguém, é difícil ela querer fazer um julgamento, falar, foi fulano de tal. Ela não acredita que aquilo acontece, porque ela não tem isso dentro dela. Então o amor é assim. Você crê. Eu fico olhando Jesus. Imagina Jesus com os 12 discípulos. Você acha que não conhecia lá o discípulo? Judas? Claro. Mas por que Jesus deixou ele caminhar com ele, ficar com ele ali? As escrituras tinham que se cumprir, mas no meio daquela convivência. Você acha que na noite que Jesus estava lá, na noite que Jesus pega o pão, que ele prepara a Páscoa, e ele consagra o pão, consagra o vinho, e Jesus, de repente, Jesus falou assim, olha, eu acho que em João, no último versículo 60, deixa eu ver qual que é, depois eu vou lembrar para você o capítulo, mas quem lê o Evangelho de João tá. Ele falou assim, eu sei que tem 12. Jesus falava claramente, mas um de vocês é o diabo. Nossa, você pega pesado. Aí Jesus fala assim, ó, aqui no nosso meio, aqui no meu meio, tem um que vai me trair. Jesus, esse cara sou eu, Senhor, todo mundo ficou preocupado olhando. Quem é Jesus? Quem é que vai te trair? Aquele que mete a mão comigo no pão. Todos eles estavam comendo com Jesus ali. E Jesus estava no junto. E quando chegou na vez de Judas, Jesus falou assim, o que tens de fazer, vai e faça. Mas você acha que naquele período ali, quando Jesus falou, você acha que Jesus não queria? Poderia ter outro meio de alguém entregar Jesus, os próprios sacerdotes. Mas Deus não é Deus que foi preparar plano de última hora, não. Ele já sabia tudo. Na eternidade ele já via tudo. Então Jesus, eu creio que Judas, ele poderia ter se voltado do arrependimento ali genuíno, eu creio que tinha salvação para ele, mas ele se desesperou, se precipitou tanto, que a tormenta foi tão grande que ele faz o quê? Se suicida. Mas vamos olhar para o lado do amor. Uma pessoa que tem verdadeiramente esse amor, ela crê que uma pessoa é incapaz de fazer o contrário, mas infelizmente existe isso. Por isso nós temos que pedir ao Senhor para guardar os nossos sentimentos, guardar a sua alma. Você tem que pedir isso a Deus. Porque Jesus está falando aqui, ó, através da sua palavra, o amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você tem amado verdadeiramente a ponto de suportar? O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aí o apóstolo Paulo está falando agora de um nível de experiência espiritual. Quando a gente veio para Jesus, a gente tinha um nível. A gente era novo na fé, já viu? Mas o apóstolo Paulo falou assim, quando eu era menino, quer dizer, quando eu era novo no Evangelho, eu ainda era uma criança. Eu agia como um menino, quer dizer, ainda não tinha maturidade. Deu para entender? Diga amém. Amém. Falava como menino, quer dizer, ainda não tinha muita experiência. Esse é o início da fé de todo mundo. Nós era criança na fé, no sentido. Agora ele falou assim, mas eu pensava como menino,
sentia como menino. Mas quando cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Quer dizer, eu cresci, eu mudei. Eu não sou mais criança. E na vida espiritual a gente também tem que ser assim. A gente tem que crescer. Fala assim, eu preciso crescer. Eu tenho que crescer também nesse amor. Esse amor tem que estar abundante em nós. Você tem que ser uma pessoa, porque o que tem que ser esse amor? Está vendo? Maturidade. Você não pode ficar criança pro resto da vida. Você tem que amadurecer, porque senão você se perde aí nesse mundo. Você tem que ter convicção de quem você é em Deus. Nós precisamos juntar mesmo, firme e forte, porque o amor de Deus aqui, que nós estamos falando desse amor, nós estamos falando do próprio Jesus. Deus é o quê? O que Deus é? O que Deus é, gente? Deus é amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, o que eu farei para ter a vida eterna? O que está escrito na lei? Amarás, Senhor teu Deus, de todo o teu coração. Oh, você tem que me amar, meu irmão. Por quê? Eu te amar, eu amo Jesus, pastor, mas eu não aguento olhar para o fulano de tal. Então tem que haver uma cura aí. Porque Jesus, Ele amou até mesmo aqueles homens que maltrataram Ele, que chutaram Ele, cuspiram nele, feriram Ele, a ponto de Jesus lá sentindo dor. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Oh, glória! A gente tem que chegar nesse nível de amor, gente, porque quando você chegar nesse nível, você não vai ficar sofrendo. Porque o amor tudo suporta. Quando você ama, você suporta. Esse amor tem que ser o amor de Deus, que foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Não é o amor de homem para mulher, não. Eu estou falando do amor. Não é o amor eros, que é o amor erótico de um homem por mulher. Não é o amor filho, que é um amor de pai para filho. Eu estou falando do amor ágape, que é o amor de Deus. Esse amor que vai fazer você amar sua família, que a ponto às vezes você passa um pedaço para aquela família, mas o amor de Deus está sobressaindo. Esse amor, irmão, é capaz de você suportar, é capaz de você sofrer, é capaz de você esperar, porque quem espera no Senhor renova suas forças. Por isso que esse amor não pode faltar em nós. Por isso que ele está falando, você fala em língua, isso vai acabar. Você tem muito conhecimento, mas isso vai cessar. Ele está falando isso para a gente hoje, ele está falando, olha, hoje a gente vê isso como que por um espelho. Ele está falando o sentido que nós estamos vivendo hoje. Você vê Jesus aqui, então? Ninguém vê Jesus. Está vendo? Obscuramente. Você sabia que antigamente esse espelho não é como hoje, não, né? Era aquela coisa bem embaçada, é quase um metal fluido, né? Você vê que nós já avançamos muito. E ele está falando aqui, ó. Mas então veremos ele face a face. Você vai estar face a face com o amor de Deus. O amor de Deus brilha em mim desde quando eu olhei para a cruz. Esse amor tem que estar dentro de você. Esse amor vai levar você a perdoar aquele que te feriu. Esse amor vai levar você a ser capaz de não ficar preso pelas palavras que um dia te marcaram. Ô meu irmão, quem ama é vencedor. E aqui Jesus está falando, usando o apóstolo Paulo. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Tem que ter essas três coisas: fé, esperança e amor. Porém, vírgula,
amor é um amor lindo. E para finalizar, fechando a mensagem de hoje, abre sua Bíblia aí na Epístola de João, 1 João, capítulo 4, verso 7. Esse texto aqui é muito forte, esse texto aqui é tremendo. Fala assim, Deus é amor. Então grava aí no seu coração, amado. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então quem não ama não conhece Deus. Aquele que não ama, está no versículo 8, já isso comigo, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então você tem que entender que nós vivemos por meio de Jesus. Ninguém consegue viver isso aqui que Deus quer que vivamos se não for por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Quer dizer, o preço ali, o resgate para nós. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Aqui está falando do Espírito Santo. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que ele tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Está falando de Jesus, está vendo? No amor não existe medo. Olha aí. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Está vendo? Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém, gente? Agora, quem é meu próximo? Esse é pesado, tá vendo que o amor de Deus ele é lindo? O amor de Deus não faz acepção. Está vendo? Então nós temos que entender. Gente, entenda uma coisa. Amar é uma coisa. Agora, amar o pecado, isso Deus aborrece. Nós temos que aborrecer o pecado. Mas a pessoa nós temos que amar. E esse ensino aqui é para quem já é crente. Tá? Isso é para quem já é servo do Senhor. Agora, o mundo não conhece isso não, mas eles vão conhecer esse amor através da igreja. Se na igreja estão ardendo em rixas, em raivas,
Porque quando você ama, é tudo tão natural que a pessoa pode chegar na hora que for e continua na mesma. O amor de Deus é isso aí. O amor de Deus, ele nos constrange. O amor de Deus leva você, os outros até achar que você é bobo. Você é bobo. Mas o amor leva você a perdoar. O amor de Deus leva você a não considerar aquilo que um dia foi um problema, um pivô para você. Mas o amor também, ele é franco, ele é transparente. Amém, gente? Amor é transparente. É você poder falar e você poder falar assim, irmão, aconteceu isso, isso não é falta de amor. Tudo resolvido, passou. E você continua vivendo a vida. Amém? Quem ama, gente, ele difere desse mundo. Então permaneça o amor na nossa vida. E o nosso amor é Jesus. Fica de pé. Eu deixo essa palavra para o crescimento da igreja. Abra as suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Nós recebemos a orientação e o mandamento do Senhor. Senhor, é este amor que Tu tem nos ensinado, que nos levará a viver num lar, ó Pai, aonde muitas das vezes o inimigo tenta destruir a harmonia, o diálogo, o companheirismo. Senhor, a família, meu Deus, esse amor nos levará a apaziguar, esse amor nos levará a um acordo, esse amor vai nos fazer, meu Pai, com que nós, ó Deus querido, até mesmo suportemos tudo, porque o amor é tudo que a igreja precisa. Espírito Santo, nesta noite nós ouvimos a Tua palavra e o Senhor Jesus está nos ensinando o que é um amor verdadeiro. Ele deu um exemplo lá, meu Deus, da parábola do samaritano. Não adianta, Senhor, eu falar que amo somente de palavra, mas as minhas atitudes, elas provam o contrário, Deus. Jesus, o Senhor disse, aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos e pratica. Então nos ensina isso, Pai. Derrama esse amor em nosso coração. Tira, Senhor, toda antipatia. Tira todo ressentimento. Nós estamos aqui dispostos e abertos para isso, Senhor. Oh, meu Deus, quando o verdadeiro amor, como o Senhor falou, ele lança fora todo medo. O medo, às vezes, de se abrir, de confessar, de descer, de reconhecer. Senhor, esse amor precisa ser, ó Pai querido, o patamar da igreja. Precisa ser, meu Deus querido, sendo porque Tu é amor. Jesus, o Senhor é a expressão do amor de Deus nessa terra. Espírito Santo, o Senhor derramou
Deus. Espírito Santo, agora, que o Senhor possa convencer nós, que haja aqui, Senhor, um despojar do nosso eu, que haja aqui, meu Deus, um despojar do velho homem, a nossa natureza, Pai, que muitas das vezes ela quer sobrepujar na razão. Tem misericórdia, Pai. Teu sangue tem poder, Jesus, para nos lavar e nos purificar e nos unir em amor, ó Pai, porque o amor não se sobreverte, o amor não é competição, Jesus. O amor, ele não se agrada, ele não se alegra com quem é injustiça, mas ele se folga com a verdade. Oh, Espírito Santo, ensina nós a crescer a cada dia. Ensina-nos, ó Pai, a chegar, ó Pai, à verdadeira estatura de Cristo, varão perfeito, meu Pai. E eu quero pedir ao Senhor que neste momento, cada um receba do Senhor, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Glória a Deus. Só quem foi